Então, se você acha que direito previdenciário é só protocolar documento, eu vou te mostrar, de acordo com decisões, os entendimentos administrativos e conceitos essenciais, que não é bem assim. Quando estamos pensando em trabalhador rural, devemos ver as atividades efetivamente feitas por eles. Quando vamos para a Instrução Normativa 128, no artigo 6º, temos ali a previsão de que diz que a condição do trabalho como urbano ou rural depende da natureza da atividade efetivamente exercida pelos segurados obrigatórios e não da natureza da atividade do empregador. No artigo 215, temos que a atividade rural, até que a lei discipline a matéria, será contada como tempo de contribuição. Parágrafo 2º. Se temos o benefício de aposentadoria por idade rural, que é aquela prevista no 257 da Instrução Normativa, e para o segurado especial posterior à competência de novembro de 91, será contado como tempo de contribuição, ainda que não tenha recolhimento. Então, falando de segurado especial, aquela pessoa que labora em regime de economia familiar, né? Ou até mesmo individualmente, mas que dependa daquilo ali para viver, ele se enquadra nessa situação. Então, se aquela pessoa tem 15 anos efetivamente trabalhados, nunca pagou INSS, ela consegue se aposentar por idade. E veremos mais detalhadamente adiante. Artigo 256. A aposentadoria por idade dos trabalhadores rurais, definidos no artigo 247, ele diz quem são os trabalhadores rurais, desde que cumprida a carência exigida, será devida ao segurado que completar 55 anos, se homem, e 55 anos, se mulher, e 60 anos de idade, se for homem. O artigo 257 fala que os trabalhadores rurais que não atendam às condições do 256, mas que satisfaçam a carência exigida, computando-se os períodos sob outras categorias, inclusive urbanas, farão jus ao benefício quando completarem 65 anos, se homem, e 62 anos, se mulher. O disposto no caput aplica-se exclusivamente aos segurados que, na data da implementação dos requisitos, comprovem a condição de trabalhador rural, ainda que na DER o segurado não se enquadre mais como trabalhador rural. Ou seja, estamos aí diante de uma aposentadoria híbrida. Então, aqui o que está falando para nós? Que quando a gente estiver falando de um segurado especial, é aquele tempo, ainda que posterior à competência de novembro de 91, ele vai ser computado, ainda que não tenha recolhimentos. Tá? Então, essa fundamentação pode ser usado no administrativo. Tá? Em muitos casos, antes de 88, as empresas cadastravam a pessoa como segurado rural, pois era somente cobrado a contribuição do empregador, seria mais barato. Então, o INSS vai olhar as atividades efetivamente desempenhadas. Por isso é bom demonstrar o que a pessoa fazia na localidade, tá? Então, aqui eu posso te falar assim, a pessoa trabalhou lá na roça, mas temos que ter cuidado, porque o INSS ele vai tentar de qualquer forma descaracterizar isso, né? E as profissões que estão ali como exceções são aquelas que, ainda que ele tenha laborado, né, para uma empresa, né, um empregador rural, e ele prestou um serviço lá na área rural no período posterior à vigência da lei de 8.213 ou antes, ele vai ser considerado como urbano, tá? Não é empregado nem trabalhador rural, porque ele labora
com atividades diferentes do que se entende como rural. Então, o carpinteiro, pintor, ele está lá numa empresa, né, e ele presta serviço a várias empresas, só que ele foi na área rural prestar um serviço. Ele não vai ser. Ou lá mesmo na localidade, ele arruma galpão, ele faz as coisas, só que não é uma atividade tipicamente rural. O motorista, eu coloquei aqui, até uma decisão que vamos ver depois, que as decisões dos tribunais entendem que ele pode ser sim considerado um segurado especial. Então, todas as profissões que você pegar, procure jurisprudência, porque às vezes o entendimento administrativo é contrário ao judicial. E às vezes o judicial ele nega e o administrativo não. É mais difícil de ocorrer, mas pode acontecer. Então aqui leia todos que eu coloquei aqui, ó, administrador de fazenda, aquele cara que ele é contratado para cuidar de uma fazenda. Muitas vezes o INSS nega, né? Então, comprovar as atividades que ele fazia lá pode sim reverter essa questão. E então eu deixei em vermelho, exceto se as anotações profissionais não correspondem às atividades efetivamente exercidas. Agora eu já coloquei uma decisão para avançar no tema que fala do tratorista em propriedade rural que foi equiparado a segurado especial e o tema importante é a súmula 301 que diz que a aposentadoria por idade rural demanda a comprovação de estar o segurado trabalhando no campo no momento do requerimento ou da implementação da idade, assim como do exercício da atividade rural pelo período equivalente à carência prevista em lei. Então aqui, quando estamos falando de segurado especial, você deve pensar assim, tá, mas a carência é 180 contribuições que ele precisaria. Mas aqui já está me dizendo que, no caso do segurado especial, não falamos em carência, mas do labor nesta condição, ou esse tempo de contribuição. Como falei antes com vocês, a aposentadoria híbrida servirá para aquela pessoa que é segurado especial e tenha o tempo de contribuição, né, esse labor comprovado na condição de segurado especial. Então, lembre-se disso, invocar aquele artigo 246 para tentar a aposentadoria híbrida, ainda que ele não tenha contribuições, tá? Porque muita gente esquece disso e as decisões até jurisprudenciais falam que só valerá para fins de carência o tempo indenizado, mas para o segurado especial a gente não fala em tempo indenizado. Outra situação seria se você tem um cliente que ele tem um período de 10 anos urbano e 5 anos que faltariam você tenta o rural e você não comprova que ele é segurado especial. E ainda você pode alegar que não precisaria, ainda que fosse segurado especial, ter pago esse período, porque a lei fala em tempo para esta pessoa e não carência. Só que, por medida de segurança, você faz essa alegação dentro do processo administrativo e caso o juiz não aceite, você ainda fala que, caso não seja aceito, eu tenho interesse em indenizar com efeitos retroativos este período para fins de garantir o benefício ao cliente. Você sabe que não precisa, mas mesmo assim você faz o pedido de indenização para que, se eventualmente lá no processo o juiz entender que precise pagar, você tenha fundamentos para estar pedindo. Senão você deve recorrer ao administrativo, pois você não pediu isso lá. Então tome cuidado. Ainda que a lei, que as decisões administrativas falam sobre isso, e você acabou de entender sobre isso, eu te aconselho a tomar muito cuidado e fazer o pedido de indenização por medida de precaução, tá? E a súmula 301 fala: o regime da atividade urbana ou rural define-se pela natureza do objeto explorado pelo empregador. No caso concreto, o cliente manteve um vínculo de empregado rural e possuía um vínculo empregatício como tratorista na propriedade rural, dedicada à agricultura,
na data do requerimento e cumpriu a carência prevista em lei. E somados os períodos de labor descontínuos, ou seja, aqui estava se discutindo se os períodos que ele deixou de trabalhar, por exemplo, ele ficou 10 meses na cidade, descaracterizariam essa condição. E esse tema não é muito pacífico, e eu coloquei uma decisão mais avançada à frente para entender o que podemos ter segurança ao analisar um caso, né? Por exemplo, a pessoa está lá na roça agora, há quanto tempo que ele está lá? Ele está há 1 mês, 2 meses. Isso pode dar problema na aposentadoria por idade rural, porque, embora ele esteja na roça, ele poderia usar isso apenas como uma burla para tentar reduzir 5 anos na aposentadoria dele. Então, ele ficou aí na roça durante 15 anos, aí ele decidiu ficar na cidade, ficou 10 anos na cidade, e ele pensa assim, se eu quiser me aposentar por idade, eu vou ter que esperar 5 anos. Então eu vou lá para a roça, fico 1 mês lá, trabalho um pouco, assino carteira lá e me aposento agora, entende? Então, para evitar isso, existem aí posicionamentos judiciais que podem ajudar, que podem atrapalhar, e a gente vai ver isso adiante. Então, vamos ver quem são os trabalhadores rurais. Então, eu estou falando de gênero trabalhadores rurais. Nunca mais confunda trabalhadores rurais com segurado especial, pois, via de regra, existe essa generalização e é errada. Os trabalhadores rurais são empregados rurais, ou seja, ele assina a carteira, ele paga a contribuição como um empregado, contribuintes individuais que prestam serviço de natureza rural a empresas, outro contribuinte individual equiparado à empresa ou a produtor rural pessoa física, ou seja, contribuintes individuais que prestam serviços a essas pessoas. Temos um terceiro, que é o contribuinte individual garimpeiro, que trabalha comprovadamente em regime de economia familiar. Note que ele não é segurado especial. Note que o contribuinte individual que presta serviço ele não é segurado especial e o empregado rural não é segurado especial. Então temos 3 trabalhadores que vimos que não é segurado especial e estão considerados como trabalhadores rurais. Temos os avulsos, que são aqueles que trabalham eventualmente para uma empresa, para outra, por meio de um órgão gestor, meio de um sindicato, tá? E aí sim, o quinto é o segurado especial. Parágrafo único. Quem não é trabalhador rural, tá? Entenda bem isso. Quem não é trabalhador rural para fins da concessão da aposentadoria. Empregados domésticos, o cara que trabalha lá no sítio, só que ele faz os afazeres da casa. Ou seja, o cara que é cuidador da fazenda e ele não tem uma atividade tipicamente de roça. Produtores rurais, proprietários ou não. Então, como que eu vou entender esse artigo? Produtores rurais, proprietários ou não. Mas o segurado especial não pode ser dono da terra? Pode. Mas o que descaracteriza isso? Então, sempre que a gente pensar aqui em produtores rurais, a gente tem que pensar naquele cara que foi descaracterizado. Ou seja, ele tinha mais de 4 módulos fiscais, ele tinha assalariados permanentes por mais de 120 dias no ano. Temos aí pescador profissional, aquele cara que é pescador profissional, lá em Balneário Camboriú, de iate, né? Não, então, entende? Ele não é um pescador artesanal, não é o principal meio de subsistência dele. Ele é um cara que ele tem um negócio, ele pega muitos peixes e vende no mercado público. Ele não é aquele cara que vive simplesmente da subsistência dele para gerar um pouco de renda para se manter. Ele realmente consegue aí oferir grandes lucros. E contribuintes individuais garimpeiros que não comprovem a atividade em regime de economia familiar. Então, se é um garimpeiro que não depende daquilo ali para sua família viver, ele é o quê? Ele é um vendedor de joia, né? Então, aí isso é um conceito engraçado para você não esquecer. Ele é um autônomo. Ele vai lá, ele trabalha por conta, ele faz o dinheiro dele, ele vende as pedras de ouro dele lá e fica rico, milionário. Isso aí é uma brincadeira para você entender que se a família dele não está ali na lide, não são pessoas simples que têm
auferindo um lucro um pouquinho maior, aí a gente já descaracteriza na maioria das vezes. Então, acabamos com o mito de que falamos de tempo rural, falamos de somente segurado especial. Acabou esse mito. Via de regra, quando a gente pensa numa aposentadoria aí de tempo de contribuição, a gente olha para esse tempo, né? Para aumentar aí os tempos, enquadrar em regras de transição, melhorar os cálculos ou tentar uma aposentadoria híbrida, como eu falei com vocês. E eu sempre penso em alegar o interesse na indenização após 30 de outubro de 91 por medida de segurança, tá? Mas agora vamos começar a mudar, entender o conceito de trabalhador rural, né? O que ele engloba, né? Que ele engloba o empregado, o mesmo empregado urbano, ele pode ser rural. O avulso, que pode ser também urbano ou rural. O segurado especial, contribuinte individual e estão previstos ali no artigo 247, como a gente falou. Isso importa por quê? Porque quando falamos em trabalhadores rurais, a gente tem pessoas ali que podem se aposentar com idade reduzida. Seja o cara assinou a carteira, eu consegui comprovar que ele é trabalhador rural, consigo reduzir a idade dele, tá? Da aposentadoria por idade do trabalhador rural, prevista no 256, temos que, cumprida a carência exigida, será devido ao segurado que completar 55 anos de idade ser mulher e 60 anos de idade ser homem. Lembrando que segurado especial, falamos em tempo de atividade, de exercício, não falamos especificamente em carência. Então, para entender quem que é o empregado, aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural, a empresa ou equiparado à empresa, em caráter não eventual, sob subordinação e mediante remuneração, inclusive diretor empregado. Daí eu botei as duas situações ali mais próximas ao rural, que é o trabalhador rural contratado por produtor pessoa física por pequeno prazo para exercício de atividade de natureza temporária e o assalariado rural, por exemplo, né, que presta serviço a empresas, a agropecuárias, né, e esses entendimentos demonstram quem são esses tipos de trabalhadores. Lembrando que isso é um exemplo, mas temos que lembrar que o que demanda a configuração é o tipo de atividade exercida, que é o que pode permitir você alegar discutir isso de uma forma mais ampla, como um verdadeiro especialista de direito previdenciário, olhando para princípios, para conceitos e não somente para o que te dizem para fazer. Então você começa a discutir e dominar essa área de verdade. Aqui eu incluí para você ver os documentos utilizados para a comprovação, que estão no artigo 46 a 48, né, que são a carteira de trabalho, ficha de empregado, entre vários outros documentos que comprovem a atividade exercida. E quem seria esse trabalhador rural avulso? No artigo 84 da IN, é aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas, sem vínculo empregatício, intermediação de um órgão ou sindicato ali, tá? Para você entender, ter uma visão. Ele vai lá no sindicato e o sindicato diz tudo que ele pode fazer. Ó, tem uma empresa lá fazendo, tem uma outra empresa, tem um cara lá do sítio que está precisando, tem outro. E, via de regra, o que você vai encontrar mais é nesse parágrafo segundo ali, tá? E eu coloquei em vermelho, basicamente, o que gera mais atenção para você saber quem que é esse tipo de pessoa, tá? Então, ele não tem um patrão único, ele presta serviço para um sindicato e o sindicato que faz esses pagamentos dele, né, ou repassando dinheiro da empresa, ou até mesmo a empresa faz o pagamento direto com ele, no qual a intermediação pode ser feita apenas pelo sindicato, tá? E muitas vezes eles vão lá somente para descarga e descarga de mercadoria, né, para transporte às vezes. Então, é basicamente isso. E aqui eu botei em vermelho uma questão basicamente das atividades que a própria IANI considera, porque se você conseguir comprovar que a pessoa tinha abastecimento de lenha em secadores e caldeiras, equipamentos de carga e descarga e pré-limpeza de locais necessários a essas operações, também pode ser considerado. Então, assim, ele fazia limpeza do local, mas o que era esse local? Era limpeza de operações rurais, tá?
pode haver uma equiparação e você pode fundamentar aqui nessa descrição que também se enquadra. Tá? Então, é possível, sim, essa discussão. Aqui temos a conceituação de segurado especial, que é muito importante, né? Que é a mais utilizada na maioria das vezes aí, que são considerados segurados especiais o produtor rural e o pescador artesanal, e a este assemelhado ou a este assemelhado, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros. Então, essa atividade é indispensável para o grupo, para a subsistência dele, tá? E eles mutuamente dependem do trabalho de cada um, tá? E independentemente de haver uma comercialização da sua produção, desde que não descaracterize esse trabalho, né, rural, familiar, de subsistência, e sem a utilização de empregados permanentes. Então, integram o grupo familiar também, podendo ser enquadrados como segurado especial, cônjuge, companheiro, inclusive homoafetivo, e o filho solteiro maior de 16 anos de idade, ou a este equiparado, desde que comprovem a participação efetiva na lide rural. Aqui já temos algumas questões que envolvem o trabalho do menor, né, de 16 anos, porque claramente existe essa questão de trabalhar desde a mais tenra idade. A situação de estar a cônjuge ou companheiro em local desconhecido não descaracteriza esse labor, tá? Então dá uma lidinha, isso daqui também é bem básico. O falecimento de um ou ambos os cônjuges não retira a condição, né, desse segurado especial do filho maior de 16 anos de idade ou a este equiparado, desde que permaneçam exercendo as atividades. Então, perdeu o pai e a mãe, ele continua lá, não tem nenhum problema, ele vai ser considerado segurado especial. Não integra um grupo familiar de segurado especial os filhos casados, separados. Então, quando o cara casou, presume-se que ele construiu um novo núcleo familiar, né? Então, se estão em união estável, também descaracteriza, inclusive, uma afetiva, os irmãos, genros, noras, sogros, tios, sobrinhos e afins, tá? Então, isso aí também é bem importante tomar cuidado. Os filhos solteiros, tá, integram o grupo. Auxílio eventual de terceiros, exercido ocasionalmente em mútua colaboração, ou seja, tem um vizinho que ajuda a plantar lá e colher lá, e eventualmente você ali também, que é o trabalhador rural, ajuda ele na propriedade dele. Não descaracteriza, tá? E é irrelevante a nomenclatura usada em cada região para fins de caracterização dessa condição de segurado especial. Então, aqui eu fiz um resuminho para você não esquecer. Quando a gente fala de segurado especial, tá? Não é obrigado a contribuir. O que olhamos é para a atividade efetivamente exercida, porque em 91 passou a exigir contribuição da maioria dos segurados, mas criou uma exceção importantíssima para o segurado especial, tá? Ele paga sobre a produção dele. Ele contribui de forma indireta sobre a comercialização da produção. Então, ele não precisa pagar mensalmente, tá? Após 91. E quem é esse segurado especial? Via de regra, a gente já falou, é o pescador artesanal, extrativista. O boia fria é discutível, tá? Para o INSS, eles interpretam que ele é um contribuinte individual, ou seja, um autônomo, mas jurisprudencialmente você pode descaracterizar isso como segurado especial. A mesma história do tratorista, tá, que falamos, e aquele agricultor em regime de economia familiar também, né, aquele cara que trabalha até individualmente, mas depende disso para viver. E principalmente, ele pode se aposentar comprovando o trabalho rural e não a contribuição. Aí aqui temos uma questão, o João, ele trabalhou de 95 a 2010, ou seja, 15 anos sem contribuir, trabalhou no campo. E de 2015 a 2025, trabalhou na cidade, 10 anos.
Ele pode se aposentar rural com a idade reduzida? Note que hoje ele está na cidade. Então, se ele estiver no campo, na data do pedido, sim. Se não, nesse caso dele, não. Tá? E ele poderia ir para o campo, trabalhar um mês e pedir essa aposentadoria? Então, isso é muito discutido. Né? O que caracteriza essa tentativa de desvirtuar aí a idade para se aposentar antes? Né? Então, aqui eu não estou nem falando da idade dele, só estou comentando aí com vocês. Né? Ele quer se aposentar antes. Ou qual é a outra saída? Então, pô, o rural ele não vai dar, talvez. Por quê? Porque ele está tentando burlar o sistema e nenhum juiz vai dar isso. Ou se eu comprovar que desde 2023 ele já estava no campo e essa informação que ele está na cidade está errada, tudo isso eu vou ter que falar com ele e ver o que eu tenho de provas. Mas a outra opção viável seria, caso ele não consiga ir para o campo, né, ficar lá um tempo, uns 2, 3 anos, alguma estratégia processual dessa, seria aguardar a aposentadoria híbrida. Tá? Então, iria somar tempo rural com o urbano e até mesmo financeiramente pode ser que seria mais rentável para ele. Tá? Então, a pegadinha aqui é, mesmo depois de 91, o segurado especial não é obrigado a contribuir para ter direito à aposentadoria rural por idade, mas ele precisa comprovar que voltou para a roça na opção 1. E esse tempo que ele está lá é discutível. Tá? Então, aqui é basicamente isso. E se ele quiser aumentar o valor do benefício, né? Aqui é uma outra questão. Se ele quiser ganhar mais que um salário mínimo, ele teria que aumentar o valor da contribuição dele, pagando facultativamente, tá? Então, se ele quer ter outro tipo de aposentadoria para ganhar mais que o mínimo, ele precisa pagar. E, se quiser por tempo, também precisaria contribuir aí, tá bom? Então, falando em aposentadoria por tempo, ele precisaria pagar, tá? Aqui estamos falando da por idade. Então, aqui fiz mais um resuminho para vocês, né? Quando estamos falando de segurado especial, pós 91, precisa contribuir? Não. Pode usar só o trabalho? Sim. O empregado precisa contribuir? Sim. Pode usar só o trabalho? Não. Regra principal aí para o segurado especial, não basta ter os 15 anos rurais, tem que ter 180 meses na atividade e estar em atividade no período imediatamente anterior ao requerimento. Essa segunda opção que é o ponto crítico. Então, aqui eu fiz alguns casos aí e um resuminho para você não se confundir. Abandona o campo e vira urbano, perde o direito à aposentadoria rural. Né? Não está mais no meio rural, perdeu a condição de segurado especial no momento do pedido. Caso 2, volta para o campo antes de pedir. Pode ter direito, tá? Retomou a atividade no período anterior, mas aqui é discutível porque podemos entender que é apenas uma burla aí para tentar se aposentar antes. O erro mais comum é que a pessoa fala, eu tenho 15 anos rural, então eu posso sair do campo e esperar a idade. Isso está errado. Diferente da aposentadoria urbana no rural, não é direito adquirido só pelo tempo. Precisa manter a condição rural. Então ele não pode trabalhar lá em 2000, né? Até 2000 ele trabalhou. E ele fala, agora 2000 eu vou para a cidade, vou ver minha vida lá e que se dane a roça. Aí, 2026, ele fala, ó, lá atrás eu já tinha 15 anos na roça, que eu tô 26 anos na cidade, agora eu quero me aposentar aqui. Não vai colar, tá? Tem que comprovar que estava na condição de segurado especial no momento do pedido. Períodos urbanos pequenos, intercalados é o caso 3, no qual o trabalhador rural por 15 anos trabalhou e teve bicos urbanos curtos, normalmente não descaracteriza e predomina aí o serviço rural. Tá? Ele continua sendo trabalhador rural para essa conceituação. E a gente vai ver decisões mais adiante. Então, via de regra, a estratégia usada por advogados é ver se o cliente já tem 15 anos rural, né? E se saiu do campo, ter a estratégia de talvez ele voltar, verificando quanto tempo ele poderia para fins de um planejamento, ou analisar uma aposentadoria híbrida, tá? E a possibilidade da aposentadoria híbrida
é que ele pode somar o tempo rural com o urbano e se aposentar sem precisar voltar para o campo. Então, trabalhar na cidade pode fazer perder o direito e só mantém a qualidade aí, a aposentadoria rural, se ainda estiver no campo. Aqui eu dividi em alguns slides uma decisão muito importante que vai aumentar e muito o conhecimento de vocês sobre todos os advogados, porque muitos não têm conhecimento disso aqui. Demonstrado o exercício da atividade agrícola, mesmo que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número idêntico ao período de carência. Ou seja, como falei, para a idade, o trabalhador rural deve comprovar aí o tempo de atividade exercida, tá? Em número idêntico ao tempo da carência. A súmula da TNU de número 46 diz que o exercício de atividade urbana intercalada não impede a concessão do benefício previdenciário rural na condição que deve ser analisada no caso concreto. E aí começa a discussão sobre o que descaracteriza essa atividade de natureza urbana e rural, né? Ele saiu um pouco, quanto tempo? Isso que gera muita discussão. E daí começou aí uma tese que pode ajudar você muito a solucionar os casos e dar mais segurança no seu planejamento, até para poder explicar para o cliente os riscos envolvidos e a diferença de estar na roça ou não e de estar no trabalho urbano e trocar ele para rural e vice-versa. A descontinuidade do labor rural é admitida pela Lei 8.213, em pelo menos dois dispositivos, no artigo 48, parágrafo 1º, e no artigo 143, na parte em que estabelecem que o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua nos períodos imediatamente anteriores ao requerimento. Ou seja, ele pode comprovar a atividade rural, ainda que de forma descontínua. A lei fala isso. Aliás, em julgamento do STJ, diz que se a aposentadoria rural por idade pode ser concedida independentemente de pagamento de contribuições, que é o caso do segurado especial, com maior razão deve-se garantir a concessão ao segurado que recolheu contribuições, que é o trabalhador urbano e ele é empregado, porque em pequenos períodos, sem cumprir aí a carência para concessão da aposentadoria urbana, ele não deu um prejuízo. Quando ele está empregado, ele está pagando contribuições, ou seja, isso favorece e melhora o sistema. Então, uma argumentação muito forte para você usar na sua petição. Em continuidade, a gente consegue entender que os prazos não estão bem delineados, quanto tempo ele ficou fora para descaracterizar. E nessa decisão, ela explica muito bem isso. Então eu vou deixar aqui para vocês lerem, tá? Porque eu fiz um resuminho para vocês depois e eu vou adiante, tá? Senão eu vou ficar lendo aqui muita coisa, mas eu preciso que vocês pausem essa aula, pausem esse vídeo e dêem uma lidinha. Continuem dando uma lida, porque aqui eu tirei os melhores momentos, as melhores partes dessa decisão. Ela é gigante e vale a pena. Vamos para o próximo slide. E aqui eu deixei apenas sublinhado o que ele usou de provas: certidão de casamento, nascimento, carteira de trabalho que consta vínculo trabalhador rural, contrato de parceria agrícola, ficha de cadastro SUS, entre outros documentos, e depoimentos testemunhais. E ele comprovou ali que esses períodos não descaracterizaram a atividade e conseguiu se aposentar com a idade reduzida. Então, aqui que eu pedi para você ler e aqui está o resumo que eu prometi para vocês. A decisão, o julgado ele fala o quê? Que a equiparação com um período de graça permitiria ter um parâmetro para entender o que caracteriza e descaracteriza essa continuidade ou não do labor. Então ele fala que aquela pessoa, antes de 29 de junho de 2008, ela poderia ter uma margem de erro para que fosse desconstituído esse direito, né? Ele fala
que essa margem seria o período em que ele mantém a qualidade segurada. E como que foi aplicado então? Entendeu o STJ que o afastamento do campo para trabalhar na cidade por um período superior ao período de graça descaracterizaria a condição de segurado especial. E qual era o prazo? Eles entenderam que um prazo máximo de 24 meses ele quebraria esse vínculo. Nesse sentido, poderíamos usar também a situação de desemprego para tentar estender esse prazo e deixei para vocês um trecho relevante aí. Então, antes dessa data ali, teríamos então essa previsão por equiparação ao período de graça, tá? E após essa data, eles entendem que seriam 120 dias. Por quê? Eles falam que o legislador criou uma regra específica, que seria a Lei 11.718 de 2008, que a redação foi atualizada pela Lei 12.873 de 2013, que alterou o artigo 11, parágrafo 9º, inciso 3 da Lei 8.213, e disse que ficou definido que não descaracteriza a condição de segurado especial o exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 dias corridos ou intercalados no ano civil. Por consequência lógica, esse é o prazo que seria utilizado para fins de tal descaracterização. Mas temos mais um detalhe nessa decisão que é muito interessante. Então, via de regra, como advogados, nós não vamos pedir 120 dias. Nós vamos dizer que é o período de graça, né? A gente vai tentar usar isso aí. E, subsidiariamente, vamos usar a lógica que o juiz teve aqui. Se tudo der errado, vamos tentar seguir a lógica desse juiz, que foi muito boa também. Ainda que ele tenha entendido que tem um período antes de 2008 e depois, ele falou assim: o juiz que proferiu este voto faz uma crítica à interpretação ainda mais rigorosa do STJ, que considerou que, uma vez perdida a qualidade de segurado, o trabalhador teria que recomeçar a contagem de 15 anos do zero. Então, o juiz defendeu uma medida mais protetiva, baseada em princípios constitucionais, que a perda da qualidade de segurado especial por trabalhar mais de 120 dias só deveria ocorrer naquele ano específico. O passado não se apega a essa falha. Em um ano, não pode anular todo o histórico de trabalho rural do ano anterior. Qual seria a solução proposta que a gente daria então? O correto seria somar os períodos de trabalho rural comprovados, mesmo que eles sejam intercalados por um período urbano que tenha descaracterizado a condição de segurado. Concretamente, a qualidade de segurado para aqueles 120 dias deveriam se limitar aos anos de afastamento e não aos anos anteriores, pois os anos posteriores ao que ele efetivamente tivesse retornado, ele poderia se beneficiar. Ou seja, ele trabalhou 10 anos, só que dentro de um ano, trabalhou 10 anos, no próximo ano ele ficou 120 dias afastado, só que nos demais anos ele não se afastou, ele ficou trabalhando certinho, deu 5 anos a mais, ou seja, ele tem 16 anos. 10 anos ele trabalhou certinho, um ano ele se afastou 120 dias e ele voltou e trabalhou mais 5 anos, deu 16. Esses 5 anos que ele trabalhou certinho e os 10 anteriores não poderiam ser prejudicados por conta desse ano que ele fez isso errado. Então, essa é a lógica. E também é um precedente bem importante para você. Então, um resuminho prático para bater o olho quando estiver trabalhando, lembrar do que eu falei e tentar aplicar no caso de você. Aqui eu deixei uma decisão para você ler sobre aposentadoria híbrida. Leia com calma, tema 1007 do STJ, que fala aí dos requisitos, né, para você enriquecer seu conhecimento. Fala aí que os períodos eles podem ser descontínuos, enfim. A pessoa trabalhou em 91 até de 81 a 91, deu 10 anos, daí ficou 10 anos desempregada, depois trabalhou mais 20 anos na cidade, pode pegar, somar e se aposentar. Bem tranquilo, tá? Leia aí que essa é um tema bem pacífico e tranquilo de se entender.
Aqui temos o contribuinte individual garimpeiro, que ele é considerado trabalhador rural, desde que em regime de economia familiar, e aqui eu gosto de informar que ele deve recolher mês a mês. Basicamente, aqui fala da documentação necessária para que ele consiga comprovar esta condição. E assim, sobre esse efetivo recolhimento, às vezes a pessoa não sabe onde fala sobre isso. Eu coloquei o artigo que fala sobre essa necessidade de recolhimento, tá? E aqui, quem seria o trabalhador rural contribuinte individual? Aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas, fazendas, sítios, chácaras ou a um contribuinte individual em um mesmo período ou em períodos diferentes sem relação de emprego. Então aqui você tem que pensar no boia fria, porque o INSS muitas vezes vai usar isso para descaracterizar que o boia fria presta serviço a pessoas, né? E aí a gente judicialmente pode ir atrás de jurisprudência para mostrar que ele não é um contribuinte individual e se equipara a segurado especial. Aqui estamos quase acabando e vamos falar dessa data aí, novembro de 1991. A Lei 8.212 e 8.213, elas entraram em vigor em julho de 91. E o princípio tributário que fala sobre contribuições, que trata aí da previdência, né? Porque ela é querendo ou não, contribuição que tem uma natureza de direito tributário envolvida, deve obedecer ao princípio da anterioridade nonagesimal, ou seja, 90 dias da criação da lei, da implementação dela, deve-se dar para que a população se adeque a essa mudança. E passou a incidir em novembro de 91 por conta disso, porque tivemos que esperar 3 meses aí. Como já vimos, o homem se aposenta com 60 anos de idade e a mulher com 55 anos de idade, conforme artigo da IN. Aqui temos uma situação do artigo 60 da Portaria 991, que fala que não serão impactados pela perda da qualidade de segurado, ou seja, o cara parou de trabalhar na roça, mas está morando lá, o cara parou de pagar o INSS, tá? Mas está morando lá, o trabalhador rural. Ele era empregado, mas se machucou lá e por algum motivo parou de trabalhar. Atenção! Mesmo que tenham períodos urbanos intercalados, se o cliente tiver 15 anos exclusivamente rural, ou seja, 180 meses, ele terá direito ao benefício rural. Lembrando que precisa estar na roça, ou seja, a perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão de aposentadorias, exceto da aposentadoria por incapacidade permanente. Então, estava lá na roça, ele parou de trabalhar, trabalhou 10 anos, do nada ele parou, ele já tinha 15 anos totais aí rural, né? O segurado especial já tinha 15 anos, só que ele parou de trabalhar. Ele pode esperar na roça para se aposentar, tá? Porque ele não pode sair da roça. E se tiver 180 meses, ele pode ter direito ao benefício, tá? Então, essa pessoa que é o segurado especial, ele vai receber um salário mínimo. Mas, se for aquela pessoa que pagava, né, que não era sobre a produção, essa contribuição indireta, o trabalhador rural, ele vai ter o cálculo dele aberto, ou seja, o benefício dele pode ser melhor. Então, o trabalhador empregado, tá, ele pode, ou contribuinte individual, ter um cálculo diferenciado. E aonde está essa previsão aí da RMI? Está no artigo 233. Aqui eu não lembro se está certo, se é da portaria ou da IN, mas aí você pode dar uma conferida, dar um Google ali. Mas fala assim, ó, segurados especiais que não contribuem facultativamente, ou seja, só trabalharam, né, que a gente falou, só comprava trabalho. Aí a RMI é um salário mínimo. Mas para os trabalhadores 1 a 4, que você vai ler empregado, avulso, CI, né, contribuinte individual ou contribuinte individual garimpeiro. Por que o garimpeiro? Porque, embora seja em regime de economia familiar, ele tem que pagar mês a mês, tá? Não é que nem o especial que não precisa pagar. Todos esses que eu falei, eles pagam mês a mês. Então, se você entender isso, você não erra mais. É bem como o segurado especial que contribui facultativamente, porque o especial, se ele não paga,
ele não abre a contagem. Mas se ele pagar a mais para tentar melhorar o benefício dele, aí ele pode pagar e usufruir desse cálculo melhor. E começa então com 70% do salário de benefício, com acréscimo de 1% para cada ano de contribuição. Então, se a gente sabe que por idade precisa de 15 anos, já teria aí no mínimo 85% já de cara, tá? E aqui apenas retomando, benefícios não impactados pela perda da qualidade de segurado, seria aí no caso também do trabalhador rural e empregado e trabalhador avulso, independentemente da comprovação de recolhimento, né? Presume-se o recolhimento deles e para aposentadoria não haveria impacto. E o contribuinte individual e o segurado especial, desde que comprovem o recolhimento das contribuições após novembro de 91. Né? Lembrando que a aposentadoria por idade é uma situação, e quando estamos pensando em tempo, né, daí sim, a aposentadoria por tempo, ele deveria fazer essas complementações, pois o segurado especial, que não contribui facultativamente, deve comprovar que está na roça, o benefício dele é um salário mínimo, como a gente já falou. Então não confunda, né? Pensões de segurado especial, você pode dizer que ele só precisa comprovar o trabalho, o benefício dele é um salário mínimo, deve demonstrar que ele está na roça na data do pedido e é, eventualmente, como medida subsidiária, se for o caso de não aceitarem, você já faz o pedido de indenização para não correr o risco de não poder discutir isso. Em que caso vale a pena? Casos que você vê que o benefício não vai aumentar, vai continuar em um salário mínimo, você pode eventualmente discutir isso. Em caso que for negócio indenizar para aumentar o valor do benefício, você pede para indenizar. Então, tudo varia da análise de cada caso. Então, cálculo, fazer uma análise, ver qual a influência desse período, né? O que já não, o que por eliminação, às vezes você já pode ver que não vai dar, e a aposentadoria por idade rural, às vezes já é eliminada de cara, tá? E daí você fica somente com a híbrida e já tem um rumo certo para seguir. E aqui mais um detalhe sobre a aplicação da tabelinha de análise. Se você tem um segurado inscrito até 24 de julho de 91, ou seja, a maioria dos rurais estão dentro dessa tabela, pode aplicar a tabela do artigo 142. E se o segurado estiver inscrito a partir de 25 de julho de 91, serão contadas 180 contribuições para a aposentadoria dele. Em se tratando aí no parágrafo 1º de aposentadoria por idade, inclusive do trabalhador rural, que a gente já sabe que ele se divide em 5 categorias, para fins de atendimento ao disposto do inciso 1, o número de meses de contribuição da tabela exigida para fins de carência se dará no ano em que implementar a idade, seja na data que a pessoa implementar a idade da aposentadoria por idade rural ou da aposentadoria por idade urbana, é que eu vou verificar a carência exigida para ela. Então, às vezes, você tem um segurado que não tem a carência, né? O risco dele não se aposentar é de não ter o tempo necessário pago para que consiga se aposentar. E às vezes você vai na tabelinha do artigo 142 e vê, olha, ele implementou essa idade na data X e ali ele não ia precisar de 180. E como ele tem 13 anos com o rural, na híbrida, ele pode conseguir essa aposentadoria. Se fosse 180 contribuições, poderia faltar. Então você consegue enquadrar na tabelinha lá, ver a data que a pessoa atingiu a idade e ver a carência que era necessária. Aí você vê que o exercício de atividade rural, segundo o parágrafo 2º, anterior a 91, será considerada para utilização da tabela progressiva. E aí você pode tentar essa aposentadoria enquadrando na tabela. Então eu olho lá, a minha cliente, ela sempre laborou na roça e ela está morando na roça e em 2010 ela tem 174 meses ali, né, que ela precisaria cumprir. E ela atingiu a idade
de 55 anos em 2010. Então, vou pedir para ela aposentadoria por idade rural e vou alegar que ela precisava só dessas 174 meses de atividade. Aí ela pode conseguir. E esse enquadramento você pode usar para todas as modalidades da aposentadoria por idade, né? Então, em 91, a pessoa atingiu a idade de 55 anos, precisaria de 60 meses. Então, 180 meses é a regra, mas temos essa exceção que pode salvar o benefício do seu cliente. Se você gostou até aqui da aula, não deixe de compartilhar esse conteúdo, de marcar no Instagram, porque isso ajuda aí a levar o conteúdo de qualidade e o curso para mais pessoas.